Olá pessoal, graça e paz. Obrigado a todos vocês que mais uma vez estão conosco aí no nosso Vocação Podcast. Esse que é o nosso bate-papo semanal aqui, que a gente tem sempre trazido conversas relevantes, né, Hélio? Cada vez pessoas mais qualificadas, pessoas mais competentes no assunto que está falando. Diferentes áreas, né? Diferentes áreas. E hoje a gente vai estar falando de uma coisa aqui que para nós é inovação. Né? Nossa, que trocadilho horrível, né? Que trocadilho péssimo. Mas para nós é novidade e a gente vai estar falando aqui com o Vitor e com a Mariana, que são especialistas em tecnologia, vamos dizer assim? Se quiser dizer, pode dizer, né? A gente gosta perfeito, entusiastas de tecnologia. Então a gente agradece a presença de vocês, tá? É uma honra para nós recebê-los aqui no Vocação Podcast. Mas antes eu só queria deixar alguns recados aí para quem está nos assistindo, que é muito importante nas redes sociais, que é você interagir com o nosso conteúdo, tá? Então é muito importante que você se inscreva no nosso canal, é importante que você curta esse vídeo, que você comente aqui no chat. Tudo isso são coisas que vão trazendo, movimentam o algoritmo, né? O algoritmo começa a distribuir isso para mais pessoas. Então isso para nós é muito importante. Então interaja aí com as nossas redes sociais. A gente está no YouTube, no Facebook, no Instagram, Spotify. Temos a nossa rede também do WhatsApp, que é direto aqui do Vocação Podcast, que você pode entrar em contato conosco. Então, por exemplo, o nosso WhatsApp é o DDD 18 997 37 90 63. Repetindo, DDD 18 997 37 90 63. Adicione esse número aí na tua lista de contatos, você vai falar direto com a nossa equipe, pode deixar um comentário para nós. E também o que é muito importante para nós, essa também é a nossa chave Pix. Então você que quiser fazer uma doação, que quiser ajudar a gente com algum valor financeiro, é muito importante para nós, para a gente suprir todos os custos aqui do podcast. E também agradecer mais uma vez aí o Secate Estofados, que está conosco, o Secate que está com a gente aí desde o início do projeto, e a gente tem mesmo que agradecer. E, na verdade, oferecer para você que está nos assistindo esse excelente profissional, porque é uma pessoa que há mais de 12 anos já atua no mercado aqui de Araçatuba, trabalhando com estofados, trabalha com qualquer tipo de reforma. A Mariana, que está agora em apartamento novo, né? A gente sabe que apartamento a gente precisa fazer sob medida. O Secate é a pessoa indicada para fazer esse trabalho sob medida. Então, se você estiver pensando aí em algum trabalho com estofados, com cabeceira de cama, com sofá, reformas, o William é a pessoa indicada para isso. E você pode encontrar ele no DDD 18 981 34 86 49. Repetindo, DDD 18 981 34 86 49, William Secate. Muito obrigado, William. Um forte abraço aí para você. Vou te ligar segunda-feira, William. Já conseguimos aqui uma pessoa interessada. Mas vamos lá, vamos falar primeiro, apresentar primeiro o Vitor Martins. Vitor, 15 anos já no Sebrae, atuando com tecnologia, atua com tecnologia já há um tempo maior. Como é que foi um pouco dessa história aí? Bom, de Sebrae 15 anos, obrigado pelo convite primeiro, né? Agradecer aqui o espaço para a gente poder esse bate-papo. Exatamente 15 anos de Sebrae, atuando com tecnologia desde 2017. Então, já rodei as áreas aí de agro, indústria, comércio, serviço, e aí especial inovação desde 2017. E aí você falou assim, perguntou se a gente é especialista, né? Muito básico, aquele quanto mais sei que nada sei, né? Então, verdade. Por isso que eu falo assim, os outros podem falar até, mas eu não me considero especialista não, porque tem tanta coisa nova nesse mundo. Mas a gente tem percebido isso, né, Hélio? Quanto mais a pessoa sabe do assunto, mais ela é modesta de dizer, não sei nada do assunto. Exatamente. Então eu tenho certeza que nós vamos nesse caso não é uma falsa modéstia mesmo, não. Falar assim, é isso mesmo, é a realidade nua e crua. Legal, Vitor. E assim, no Sebrae vocês atuam em diversas áreas, ou você, por exemplo, atua especificamente com tecnologia? Como é que funciona essa dinâmica do Sebrae? Bom, explicando o Sebrae, então, de forma geral, né? Então, um serviço brasileiro de apoio à micro e pequena empresa. Se você vê a logo do Sebrae, ela tem 4 riscos, né? O que querem dizer esses 4 riscos? São os 4 setores da economia. Então, o Sebrae atende o agronegócio, atende a indústria, atende o comércio, atende o serviço, né? Mas com foco nas micro e pequenas empresas, que são os MEIs, aquelas empresas que faturam até R$81 mil,
MEs, então microempresas, que faturam de 81.001 centavo até 360 mil, e as EPPs, empresas de pequeno porte, que faturam de 360.001 centavo até 4,8 milhões, isso anual, né? Uhum. Então o Sebrae ele tem vários tipos de atendimento, desde consultorias, cursos, mentorias, programas de aceleração, e a parte de políticas públicas, que a gente estava até conversando aqui um pouco antes. Eu, especificamente, na regional de Araçatuba, que compreende atendimento a 30 e poucas cidades, tudo que nessa região for relacionado à inovação é passado para mim. Então, desde um atendimento, uma palestra, um curso, ou um atendimento a um parceiro, uma prefeitura, uma secretaria e etc. Mas, além disso, né, eu atuo com todos os outros esses setores que eu comentei. Então, fazendo atendimentos... quero fazer um preço de venda do doce que eu vendo. Você atua também. A gente atua. Quero entender como divulgar melhor a minha marca de roupa. Atuo. Entendi. Tem algumas coisas muito específicas, por exemplo, jurídico não é minha área, né? Então, mas imagine uma empresa, dentro de uma empresa, eu diria que 80% dos assuntos a gente atua. Mas a minha especialidade é inovação. Tá. E aí nós vamos até falar um pouquinho de políticas públicas, mas antes da gente falar de políticas públicas, vamos falar da Mari, né? Posso te chamar de Mari aqui, Mariana? Pode, claro. Você colocou Mari aqui, é uma forma da gente aproximar mais, talvez, do convidado. Mas, Mari, como é que é a sua jornada? Porque você disse para nós que é diretora de tecnologia, mas é recente essa tua atuação dentro de políticas públicas. Como é que é a tua história aí? Conta para nós. Legal, obrigada pela oportunidade, o convite de estarmos aqui hoje, toda a equipe aqui do Vocação. Parabéns pelo trabalho de vocês, tenho acompanhado e fico muito honrada, né, de estar aqui hoje. Obrigada, e na companhia do Vitor, né, que é parceiro. A gente fica honrado, mas obrigado. E sim, é recente esse meu trabalho como diretora de tecnologia, recebi o convite muito honrada para trabalhar nessa gestão da Prefeitura de Araçatuba, mas há 12 anos já eu atuo na área de tecnologia. Tive o convite também da FMX há 12 anos atrás, trabalhar com a Marcela, o pessoal, e a Marcela me ensinou tudo que eu sei de tecnologia, né? Então, eu fui me apaixonando, por isso que eu falo que eu sou uma entusiasta, nada especialista também, nem um pouco, porque eu acho que é muito diverso esse campo, né? E todos os dias saem muitas novidades, né? Então, é difícil a gente se tornar especialista realmente. Mas eu fui me apaixonando pelo que a transformação, né, que a tecnologia vai permitindo, é como meio, né? E eu sou uma pessoa muito curiosa, então quando eu vejo que as pessoas são impactadas, e aí as cidades, e aí o mundo, eu fui me apaixonando pela tecnologia também. Deixa eu já polemizar o assunto. Vamos lá. Já vou polemizar o assunto. A gente vê que hoje em dia está muito na moda falar assim, minha empresa trabalha com tecnologia. Minha empresa é uma empresa de tecnologia. Ou vocação é um trabalho de tecnologia, porque talvez a gente está na rede social. Isso é tecnologia? Tá. Eu acho que esse é um ponto bem legal que você levantou, que as pessoas acreditam que é sexy ter uma empresa de tecnologia, como se isso fosse melhor do que qualquer outra empresa tradicional. Como se isso vendesse mais do que outras empresas. Né? Tem um amigo meu que ele fala uma frase assim, menos bol e mais cumbuca, entendeu? Então, eu falo assim, eu acho muito legal essa frase, e eu sempre, quando chega um atendimento, a pessoa, eu percebo que sobe um pouquinho na cabeça quando eu falo assim, eu sou CEO de uma startup. Fala, cara, você está sofrendo aí que você está fundando um negocinho de tecnologia que no fundo da tua casa está chamando de CEO de startup. Isso é legal, por um lado, porque a autoestima é importante para você enfrentar o desafio, para você poder falar com qualquer pessoa sem ter medo, entendeu? Sim. Sem ter receio. Ao mesmo tempo, não pode se perder de começar a criar um negócio de tipo, eu sou melhor do que o outro porque eu entendo de tecnologia, né? Mas tem um negócio que, na verdade, a gente chama da inovação. Então, o que é inovação? Perfeito. Inovação não é tecnologia, tá? Inovação é fazer melhor, mais rápido, mais barato, que melhore a nossa qualidade de vida. Então, qual que é a maior inovação na minha visão de todos os tempos? A fogueira. A fogueira transformou como, naquela época lá, o homem das cavernas, né? Mudou a vida dele. Então, desde o consumo de carne, uma reforma agora que ele conseguiria ter
a fogueira. Então, assim... E essa inovação, não te cortando, mas ela foi tão importante que até hoje a primeira coisa que a gente faz durante o dia é, às vezes, acender uma fogueira. Que é ligar o fogão para poder ferver uma água, para poder... Exatamente. Então, por exemplo, o vaso sanitário. O vaso sanitário é uma inovação. Então, toda a questão de saneamento básico veio de um vaso sanitário, entendeu? Não toda, mas grande parte. Sim. Então, precisa entender isso, que inovação qualquer pessoa pode fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, essas inovações que eu comentei são inovações radicais. Então, sim, você transforma um mercado. Muda completamente como se tratava um assunto. Exatamente, que são inovações difíceis de se fazer e são poucas que acontecem no mundo, né? Mas, além dela, existem outras, mas uma outra que eu gosto de falar é a incremental, que é aquela que você melhora alguma coisa dentro da inovação radical. Então, por exemplo, o 14 bis. Inovou, criou ali o avião. Obviamente tem os irmãos Wright ali, sim, tem toda essa história, mas não vamos entrar nisso. Então, o primeiro avião é inovação radical. Mas olha hoje os aviões que existem atualmente, os jatos, tudo. Então, tudo inovações incrementais. As duas são de suma importância. Não é porque a primeira... mas a primeira criou. Tudo bem, mas você prefere voar no 14 bis ou nos aviões atuais? Nos aviões atuais. Acho que... nos seus guerreiros aí, né? Os aventureiros, eles vão querer voar nos atuais. Então, esses dois pontos são importantes da gente tratar nesse assunto, porque começa a desmistificar que inovação é só para gente que sabe inglês, entendeu? Então, inovação não é tecnologia, você pode usar a ferramenta da tecnologia para auxiliar ou não, e inovação não é só radical, ela é incremental também. Então, acho que são os dois pontos que eu gosto sempre de tratar para poder trazer o máximo de pessoas para esse mundo, porque a gente já percebeu que muitas pessoas não entram por causa de termos em inglês, por achar que aquilo não é para ela. E é o que você falou, né? Menos boa e mais cumbuca, exatamente, né? A gente entender que a gente também consegue fazer inovação. Você estava comentando para mim aí, talvez até a Mari também conheça, a Santa Rita do Sapucaí. Exato. Conta um pouco para nós aí, o que é essa cidade, qual a importância dessa cidade para essa questão de inovação e tecnologia? Quer falar, Mari? Posso falar. Bom, a gente teve lá agora uma missão técnica que o Sebrae promoveu aqui da região, né, no mês de março. O Vitor acho que já foi a 4ª vez, né, para Santa Rita. O pessoal do Sebrae aqui já conhecia bastante e sempre nos falou, né, olha, todos precisam conhecer Santa Rita do Sapucaí por ser algo inspirador, né? E aí nós fomos lá. Eu acho que é um compromisso como cidade, acima de tudo, né, o exemplo que eles têm para passar. Então, antes de ser algo que seja referência tecnológica, é referência como cidadania, né, a preocupação de ser um lugar de bem-estar, que promova a união, a criatividade. Aí, só um ponto sobre a criatividade. Qualquer pessoa que é boa em inovação, ela é muito criativa, tá? Então, as pessoas não precisam entender nada de tecnologia, mas elas têm que ser muito criativas, ela tem que descobrir algo novo ali, de algo que nunca viu, então tem que ser uma pessoa muito rápida, inteligente, né, lógica, são características complementares ao conhecimento de tecnologia. E são habilidades que a gente dificilmente aprende, é nato, sabe? Tecnologia e as técnicas em si, a gente aprende, faz o curso, aprende, mas tem algumas coisas de habilidades que são realmente natas, né? E aí, voltando para Santa Rita. Então, Santa Rita tinha uma pessoa, né, que era assim, a Moreira. Ela nasceu ali, família de produtores de café, uma cidade que tinha muita riqueza nisso. A família sempre incentivou ela muito a estudar, ela conheceu o mundo todo. E ela viu a possibilidade da transformação na tecnologia, isso há 80 anos atrás, né? Então, ela foi a precursora do trabalho lá. Ela iniciou, né, esse trabalho e ninguém sabia o que era. Imagina, no interior de Minas Gerais, aqui também é difícil, né? São Paulo já é mais industrializado, ainda é difícil você falar de tecnologia. Imagina isso 80 anos atrás, 60 anos atrás. Então foi uma descoberta e ela teve muito incentivo, muito impulso, né? E aí trouxe para a cidade uma referência em eletrônica e criou ali uma escola técnica em eletrônica. Depois disso foi se transformando, né? Foi se aprimorando o estudo da eletrônica e hoje ele é o Vale da Eletrônica, referência para a América Latina, onde tem hoje o Instituto Nacional de Telecomunicações, que é o Inatel. E é uma cidade em São Paulo, em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Próximo uma cidade ali grande? De Poços de Caldas.
40 mil habitantes. 40 mil habitantes, uma cidade pequena. Ela fica entre Itajubá e Pouso Alegre, que são as cidades mais conhecidas, está umas 3 horas de São Paulo ali, capital mais ou menos. Ela está mais perto de São Paulo do que de Belo Horizonte. Ô Mari, joga o microfone um pouquinho pro lado, que aí o pessoal enxerga melhor você, que acho que o microfone está um pouco no rosto. Melhorou? Melhorou. Beleza. Aproveitar esse ponto, Santa Rita, então, interior de Minas Gerais. Isso. Hoje, a gente sabe que a vanguarda tecnológica ela começa nas capitais, ali. Até, como você falou, 80 anos atrás, ali, então, mais ainda. Hoje, a coisa ela deu uma equilibrada. É interessante ter polos em cidades menores, como Santa Rita. É interessante na capital. Qual que é a vantagem e a desvantagem? Como que vocês enxergam isso? Tá. Isso que você acabou de falar também me traz um ponto que é o que a gente batalha já que faz tempo. Eu já tive a oportunidade de visitar vários locais de inovação. E, quando eu ia lá para São Paulo, falou assim, vamos visitar ali o Hub de Inovação do Itaú, ou o Hub de Inovação do Bradesco, ou qualquer outro que seja. Vamos para Piracicaba, todos esses locais, né? Fui para Florianópolis, fui para o Porto, em Recife. E eu falei assim, nossa, muito legal, muito bacana, mas eu não consigo trazer isso para replicar aqui para a nossa realidade, entendeu? Não dá, é muita grana, é muito dinheiro, é muito investimento, é outra cultura e tudo mais. E quando eu fui para Santa Rita, que eu falei assim, cara, tá aqui um exemplo a ser seguido para cidades menores, longe de grandes centros e para mostrar que dá muito certo. Que quer dizer, é possível. É possível. Até para cidade pequena é possível. Então, assim, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, você deve estar imaginando, você que está ouvindo, né? Nossa, deve ser uma cidade mega tecnológica. Não. A gente brinca ali, é o cachorro caramelo andando no meio da rua. É bem cumbuca mesmo, né? Você, de repente, num evento um pouquinho maior, você não consegue achar hotel. Então, assim, como toda cidade do interior com seus problemas, de 40 mil habitantes, né, do interior com seus problemas, só que, ao mesmo tempo, referência em telecomunicação. Então, assim, os CEOs, as grandes cabeças pensantes de telecomunicação do Brasil saem de Santa Rita. Você estava falando para mim que eles desenvolveram, eles ajudaram a implementar o 5G? Eles são polo de estudo no Brasil do 5G e atualmente do 6G. Lá em Santa Rita, dentro da universidade, é estudado isso. Se o 6G, quando o 6G se popularizar no Brasil, nós vamos estar pegando uma tecnologia ou um trabalho de Santa Rita do Sapucaí. Exatamente. Olha que coisa, uma cidade de 40 mil habitantes. Exatamente. E aí, quando eu consegui descobrir essa cidade em 2023, eu falei assim, é isso, que aí é o que eu volto, é o mais com book e menos ball, entendeu? Uhum. Aí eu falei assim, isso daqui dá para replicar. Que aí tem uma outra brincadeira que eu sempre faço, que é a metodologia ACF. Conhece? Não. Arroz com feijão. Essa metodologia sempre deu certo, sempre vai dar certo, entendeu? Por quê? São coisas que obviamente, eles chegaram nesse modelo aí de ultra tecnologia aí, de telecomunicação, mas é que eles fazem um básico bem feito. Eles investem em educação, investem em empreendedorismo. Tem leis de inovação lá que suportam você trazer prêmios para universidades. Então, assim, é o que a gente estava falando, assim, às vezes lá é R$10 mil de premiação para uma universidade. R$10 mil para um menino de 17, 18 anos competir é um negócio absurdo. Sim. Para um orçamento de uma prefeitura é mínimo, entendeu? Que mais tem lá, assim, de coisas básicas que a gente fala? A incubadora, né? As regras da incubadora lá, então você fica lá X anos, depois disso Então, assim, no primeiro ano a incubadora custa 25% do valor, o aluguel. No segundo ano já é 50%, no terceiro ano já é 75%. No quarto ano já está mais caro do que você alugar na cidade. Para que isso? Para que as empresas não queiram ficar eternamente na incubadora. Então são coisas tão básicas que você fala assim, cara, isso é replicável, né? Isso é interessante, não é um telão de LED gigantesco com milhares de reais que tem que trazer, né? Então, isso que é bem interessante. Então, respondendo a sua pergunta, eu vejo cada vez mais isso se expandindo para outras cidades e eu acho que tem benefícios, pontos fracos e pontos fortes das duas questões. Estar em grandes centros, você tem muito mais gente, muito mais cabeças pensantes, então esse é o grande benefício. Estar fora também você consegue olhar para coisas que são específicas daquela cidade. Então, Araçatuba. Araçatuba é muito forte no agro.
Então, a gente é mais agro do que a cidade de São Paulo. Então, de repente, isso possa trazer também de benefício para cá, né? E geograficamente, a gente está numa zona um pouco difícil, né? Distante das capitais, dos grandes centros. Então, graças a essa área mais específica do agro, por exemplo, se torna algo sustentável. Com certeza. Entendi. Mariana, e assim, como a gente disse agora há pouco, está muito gourmetizado, né, a tecnologia e a inovação. E isso acabou se aplicando também para o poder público, né? Acho que todo agora, esse ano, início de mandato, de todos os prefeitos no Brasil, alguns, claro, se reelegendo, mas enfim. E eu acredito que muitos pensam em tecnologia. Você tem condição de dizer para nós o seguinte, aonde que funciona e aonde que não funciona? Ou assim, o que o poder público tem que fazer efetivamente? E não simplesmente dizer, eu sou um apoiador de tecnologia. Onde é que começam as mudanças efetivas? Eu acho que a sociedade cobra bastante, né? Porque ela vê cidades que são referências, que investiram em algo tecnológico, alguma inovação, seja uma transformação na educação, na saúde, né? Que sejam referências realmente. Então, elas querem isso para a cidade delas também. Então, é uma necessidade. Eu falo que assim, a inovação ela pode ser por oportunidade, por gosto e tudo mais, mas acima de tudo é por necessidade. Você precisa se manter atualizado, a sociedade vai buscar, e hoje em dia com a internet todo mundo fica sabendo de tudo muito rápido. Então, eles cobram, obviamente, né? Então, o prefeito que investe em tecnologia, eu acho que ele tem um reconhecimento da sociedade no geral, porque é um prefeito que vai pensar sempre em transparência, em agilidade. A tecnologia promove isso, né? A busca da informação, é o acesso da informação, as pessoas ficam sabendo de mais coisas. A gente tem aqui Araçatuba, então para nós é mais fácil falar do que está acontecendo agora, né? Um prefeito que usa muito bem, por exemplo, as redes sociais. O dia inteiro dele você sabe onde ele está, o que ele está fazendo, com quem ele está se reunindo, e ele faz questão de compartilhar isso. Então a população acompanha e fica orgulhosa. A gente anda na rua e vê todo mundo falando, poxa, eu vi que ele visitou tal empresa, eu vi que ele visitou tal lugar em São Paulo, ele está buscando as referências, né? Então a gente fica muito orgulhoso, né, de ver que é uma cidade que está competindo com grandes centros. E essa pergunta do Hélio é muito importante realmente, né? É dizer que não importa onde nós estejamos geograficamente, mas que as coisas estejam chegando até aqui, que as pessoas tenham oportunidade de investir, de empreender e podem morar aqui e serem felizes aqui, as famílias continuem aqui, né, criem os filhos e tenham mais qualidade de vida. Então, acho que é muito importante isso no governo, que seja um governo digital realmente. E por que isso é importante para a população? Eu gosto sempre de tentar trazer exemplos, né? Então, uma cidade que investe, ela se transforma numa cidade inteligente. Sim. E o que uma cidade inteligente pode proporcionar? Por exemplo, uma cidade com mais câmeras, que isso diminui a chance de ter questões de roubos, ou, por exemplo, quando se perde um animalzinho, mais fácil de encontrar. É mais fácil de encontrar. Ou seja, pequenas coisas que influenciam diretamente a população. Então, só para tentar trazer 2 exemplos para falar assim, mas por que isso é importante para mim? Porque isso vai virar diversos serviços públicos de qualidade. Então, um exemplo, se eu tenho um sistema que seja integrado da saúde, isso provavelmente vai diminuir uma fila, você vai ser atendido mais rápido num sistema básico de saúde. Ou questão de, enfim, transporte coletivo, tudo isso impacta na sua vida, né? É o ACF do prefeito. Exatamente. Investir em educação, segurança, né? E saúde, acho que é isso. Muito bem feito. Geração de emprego. Então, assim, você, mãe e pai aí, eu não quero que meu filho vá embora para São Paulo, eu ficar longe dele. Só que se ele não tiver oportunidade aqui de estar gerando um emprego de qualidade, que ele receba bem, que ele consiga ter uma vida bacana para poder sair no fim de semana para comer, se ele quiser. Então, eu gero mais emprego de qualidade, gerando mais emprego de qualidade por esse investimento. Sim. Eu trago mais opções de restaurante, porque a pessoa vai ver que ali é bacana, então eu posso abrir além das comidas japonesas da vida, né? Então, isso traz mais lazer, que vai trazer mais um parque, que vai trazer mais uma praça, então vira o círculo virtuoso, né? Então, por isso que é importante, né? Então, todo mundo gosta de investir em inovação e tecnologia. E você acaba transformando, pelo que eu estou entendendo aqui da conversa, você acaba transformando toda uma comunidade, às vezes, com ações específicas de tecnologia, né? De fomentar a tecnologia. Que foi o que aconteceu em Santa Rita. Esse caso que eu estou contando foi o que aconteceu. O pessoal fala assim, hoje,
o aluno, ele sai da escola pública, que da última vez que eu fui lá, eles já estavam falando que as escolas municipais iam ser bilíngues. Olha só. Não peguei, não sei como que está lá, mas era esse o assunto. Ele sai da escola municipal, vai para a ET, que é assim, a Moreira, que a Mariana contou a história, que é a primeira escola de eletrônica da América Latina. Caramba. Então, ela é uma escola de eletrônica que é ensino técnico / médio, né? E aí, ou ela vai para a FAI, que é a Faculdade de Administração, ou ele vai para o Inatel, que é a Faculdade de Engenharia. De lá, ou ela abre a empresa dela, ou ela vai trabalhar para 180 empresas de tecnologias que tem lá. Então, olha que interessante isso. Isso se transformou, não era assim. Então, eles passaram a... Eu estava lá num evento de inovação, que foi quando eu conheci, e eu vi gente falando assim que ele era de São José dos Campos, e ele estava indo morar em Santa Rita, porque no que ele fazia, Santa Rita era mais avançado que São José dos Campos. Então, a gente começa a deixar de exportar talentos para importar talentos, né? Araçatuba é uma cidade que ela meio que ficou um pouco estagnada nas últimas décadas. Se a gente comparar há 50 anos, por exemplo, a Araçatuba estava até à frente de Presidente Prudente, de Marília, e a gente acabou ficando um pouco para trás. Então, a tecnologia ela é um caminho para a gente recuperar esse protagonismo, então. Eu penso que sim. Sem dúvida, porque a tecnologia ela está em todos os lugares, né? Quando a gente vai falar de negócios, de empresas, né? Então a tecnologia é fundamental para que as empresas se mantenham competitivas. Tem uma remuneração melhor para os funcionários, então as pessoas, como disse o Vitor, elas permanecem na cidade e atraem novas pessoas também, mão de obra mais qualificada, especializada, né? O reconhecimento disso atrai uma sociedade muito mais feliz, né? Então todo mundo acaba sendo impactado. E aí a cidade como um todo, como você comentou, da competitividade regional, Araçatuba, ela se manteve um pouco na característica do agro. A gente tem feito algumas pesquisas e as conversas que a gente tem agora trabalhando no setor público, a gente entende que os industriais da cidade, eles também eram pecuaristas, né? Ainda tem um pouco dessa história. Então é essa geração agora dos filhos, né, dos netos, que está trazendo um pouco de tecnologia. Então, acho que a gente agora começa a ganhar um pouco mais de velocidade por conta disso. A gente não fica limitado a uma... Como que fala? É uma democratização do processo de transformação, talvez. Exato. Por mais filosófico que seja isso que eu vou falar, mas eu acho que Araçatuba ainda estava muito preso a feudos, né? Preso a castas, meio que uma monocultura. Uma monocultura de grandes generais que tinham só em Araçatuba uma cidade dormitório. Exatamente. Né? Que os filhos iam para São Paulo, a esposa ia fazer compra lá em Paris e o cara morava aqui em Araçatuba. E isso é um pouco da democratização do desenvolvimento, né? Porque aí é o moleque lá que não sabe pentear cabelo que está fazendo uma empresa lá na casa dele. Acho que é isso, né, Vitor? Exatamente. É você poder abrir essa opção de pensamento. E assim, Mariana, como que você tem visto as ações efetivas do teu trabalho? Como é que você pode mensurar aqui? Como é que está Araçatuba nesses primeiros 6 meses de gestão aí? Como é que está o andamento de tecnologia? Pois é, a gente nem encerrou ainda os 6 meses, né? A gente já conquistou tantas coisas. A gente está muito feliz e muito seguro dos parceiros que a gente está construindo um vínculo muito forte, né? Não é um trabalho que a prefeitura faça sozinha, mas acima de tudo, a gente está permitindo os vínculos fortes, que eu acho que é um diferencial desse governo, né? A gente vai visitar e vai ouvindo cada setor, então o setor privado, o Sistema S, as redes de apoio, instituições de ensino, todos esses parceiros são fundamentais para que essa roda gire muito bem, né? Então a gente está permitindo essa união. Eu acho que o foco do trabalho, ele é união realmente, sabe? É permitir que as pessoas façam parte, porque todo mundo tem qualidades excelentes, tá todo mundo trabalhando numa velocidade muito boa, então todo mundo tá junto, um propósito único, não tem como dar errado, né? Então eu acho que esse é o objetivo principal, é gerar essa união. E então desde o primeiro dia de governo, né, o prefeito já tinha direcionado que ele queria trabalhar com tecnologia, investir nisso, e ele já sabia, porque como vereador ele já acompanhava esse trabalho, ele já sabia quais eram os passos que estavam caminhando para isso. Então ele foi muito fácil, né, trazê-lo para dentro desse projeto. Então, nós conseguimos um credenciamento junto ao governo do estado, que é um programa estadual de centros de inovação tecnológica. Fomos credenciados muito rápido, porque só estava faltando isso,
né? O setor privado já estava junto, as instituições de ensino já estavam juntas. Isso é o quê? Isso é uma coordenação política? É uma articulação política, porque realmente depende do setor público, né? Depende de um prefeito realmente que traga o projeto para a cidade e que seja realmente a base, né? Sem ele não tem como, mas acima de tudo ter as outros atores ali participando desse ecossistema, né? Porque o conhecimento, como vocês falaram, ele é especializado e isso não é trabalho da prefeitura. Nós precisamos das empresas, né? Nós precisamos dos alunos que se formam e trabalham, e são a mão de obra, são os insumos aí para essa indústria girar. Então, não dá para fazer o trabalho sozinho. Então, não tem como ter, de forma nenhuma, qualquer tipo de vaidade sobre esse trabalho. Nós somos muito felizes e realizados com essa concretização, mas é reconhecer realmente o trabalho de todo o ecossistema, né? Mas a velocidade está sendo diferente, né, Vitor? A gente está construindo algo que seja palpável, que também não via-se muito tempo já em Araçatuba, né, nesse aspecto de tecnologia e inovação. Porque existem diversos programas, estão disponíveis aí pelo Brasil, que a gente pode aderir. Hoje, quando nós chegamos aqui também, um pouco antes de começar, a gente estava comemorando que ontem saiu um edital também do governo do estado para a gente captar um recurso para poder estruturar o Centro de Inovação Tecnológica, mas são passos que precisavam ser percorridos até agora e não tinham sido concretizados. Então, a gente está muito feliz porque o prefeito realmente está incentivando isso, né? Precisa, não tem jeito. Ele precisa assinar, né? E ele assinou e de agora em diante vai ficar muito mais fácil da gente poder mostrar isso para a sociedade. Através desse centro, a gente vai conseguir demonstrar para a sociedade o que é possível ser feito e vamos fazer. Vamos fazer porque temos bons parceiros também. Só que teve uma frase que a Mariana falou ali que me chamou a atenção e acho que me fez entender algumas coisas. É um ecossistema de inovação, né? Não basta talvez o poder público querer e a sociedade não responder, e o inverso também. Não adianta a sociedade estar pujante e o poder público não fazer... Você tem visto isso nas tuas andanças aí pelo trabalho no Sebrae, Vitor? Na verdade, isso que você falou é até tema de estudo, tá? Que é o que a gente chama da tríplice hélice. Então, imagina uma hélice aí, né? Ela tem uma hélice que é o poder público, a outra hélice que são as universidades, ensinos técnicos, enfim, instituições de ensino de forma geral, e a outra hélice é o poder privado, né? Então, assim, as empresas que funcionam. Sem esses três girando, nenhum ecossistema de inovação, antigamente ambiente de inovação, o nome que você quiser dar, né? Tem isso também, né? A gourmetização dos nomes, né? Funciona. Na falta de um desses três atores, não funciona, tá? E qual que é o problema quando a gente não trabalha assim a integração? O ecossistema virar o egossistema, que é o que eu diria que é o maior motivo de bons locais de inovação morrerem. É quando um ego tenta ficar acima do outro. Por isso que, quando a gente trabalha com o ecossistema, nós temos que deixar claro o objetivo do todo e o objetivo egoísta de cada um. Não numa forma pejorativa. Todo mundo que participa tem que estar à vontade de ter o seu objetivo egoísta. Então, eu participo de um movimento para ajudar o movimento em primeiro lugar e para me beneficiar, porque dali eu posso me aproximar de novos clientes, porque eles vão ver que eu estou engajado, que eles vão ver que eu gosto de fazer isso. E beleza, esse é o meu objetivo egoísta e ele é bom para que você tenha. Ele te move, na verdade. Sim. Né? Então, quando a gente coloca às claras qual é o objetivo do movimento e quais são todos os objetivos egoístas, isso funciona bem. Quer dizer, tá todo mundo ali, não adianta a gente querer tapar sol com peneira. Tá todo mundo ali querendo ganhar o seu dinheiro. Exato. Precisa, exato. Isso não pode ser discriminado, tratado como uma coisa ruim. Porque é a natureza, sim, né? Sim. Então, por isso que isso precisa ficar às claras. Quando isso ficar às claras, a gente consegue, como nós conseguimos no movimento aqui em Araçatuba, que professores de outras instituições possam ir em uma instituição concorrente para poder falar. A gente consegue empresas que se juntam e, num evento nosso do Sebrae, 2 empresas que são concorrentes poderem ir lá falar para as empresas.
Porque, pô, eu tô ali, eu tô somando, entendeu? Isso é difícil, isso é com o tempo, mas quando a gente deixa claro o objetivo egoísta de cada um, funciona. Mas vamos filosofar. Isso é uma mudança radical de conceito. Sim. Você colocar... Disruptivo. Você colocar 2 concorrentes numa mesma sala para os 2 remarem para o mesmo lugar. E não só de um ponto de vista comercial, mas cultural, o senso de comunidade. Né, de que o trabalho de cada um ali contribui para um todo, para uma mudança. Isso mesmo. E falando, pegando esses 2 caminhos, do senso de comunidade e também da fuga de cérebros, que é um problema que a gente tem no país, né? O pessoal aqui, ele se forma e ele vai procurar em Estados Unidos. Né? Você morou nos Estados Unidos um tempo, Mari? Morei. Foi uma fuga de cérebro? Justamente por causa disso. Foi. Na verdade, eu tive 2 fugas, se for considerar assim. Porque eu nasci em Araçatuba, mas quando eu tinha 17 anos, já faz bastante tempo, não tinha um mercado de trabalho tão pujante como está agora, né? E aí eu não tinha nem opções de universidades na época. Eu me lembro que eu fiz o primeiro vestibular da Unip em Araçatuba. Já vai fazer 20 anos isso. Então, não tinha realmente assim tão claro, né, quais são as profissões que estão dando certo em Araçatuba. O mercado ainda era um pouco tradicional. E eu tinha essa vontade de algo diferente, né? Eu buscava lá nos livros de orientações lá vocacional e as profissões e tudo mais, e eu não me encaixava nesse modelo de Araçatuba, sabe? E eu fui para São Paulo, naturalmente, né? Mas assim, fui muito beneficiada pelo incentivo dos meus pais, né? Vai lá e faz a faculdade que você quiser. Então, eu prestei vestibular em algumas faculdades que eu queria. Eu passei na PUC, em São Paulo, e fiz a faculdade que eu queria. Trabalhei em multinacionais em São Paulo. Fiquei bastante tempo fora. Mas quando eu terminei a faculdade, eu também já tinha isso na minha mente, sabe? Quando eu terminar a faculdade, eu quero ir para os Estados Unidos e eu quero morar lá e viver a cultura e falar inglês fluente. Eu tinha isso dentro de mim já adolescente. Então, também tive esse benefício, né? Não era muito comum na época para as pessoas daqui da cidade, mas em São Paulo, onde eu morei muitos anos, isso era muito comum, né? Então, foi natural eu ir embora para os Estados Unidos. Eu viajei já várias vezes para lá, antes até de ir para morar, e eu amava o país, amava a cultura, falava inglês já. E depois, no período que eu morei em São Paulo também, no total fiquei 15 anos fora de Araçatuba, né? Eu viajei para a Europa, conheço 16 cidades da Europa. Então, quando eu vejo o potencial desses lugares e eu comparava com Araçatuba, eu ficava triste, sabe? Eu ficava muito triste. Falava, minha família tá lá, eu amo aquele lugar. Porque eu saí sozinha da cidade, minha família sempre morou aqui. E eu falava, eu amo Araçatuba. Eu tô lá toda hora, uma vez por mês eu viajo, né? Vinha de São Paulo para cá. E eu via a cidade, e como vocês falaram, a cidade não evoluía na mesma medida, né, que as outras. Então eu ficava triste com isso. Falava, como é que eu vou voltar? Eu quero tanto voltar, mas não via a oportunidade. Depois, por uma questão de saúde do meu pai, eu me vi na necessidade de retornar para poder apoiá-lo. Mas foi um motivo que, apesar de ter sido ruim naquele momento, né, foi muito bom essa reaproximação que eu tive com a minha família e os amigos que eu reencontrei aqui. Mas a cidade já estava um pouco melhor, porque, como eu falei, já fazia 15 anos. Então, eu falei, não, já dá para voltar para Araçatuba, né? E aí eu voltei. Na época, eu estava um pouco deslocada profissionalmente, né? Porque a minha referência eram grandes multinacionais em São Paulo, falava inglês fluente, e isso não serviu para nada aqui, entendeu? Uma pena, né? Mas eu consegui o trabalho na área da tecnologia, né, por pessoas que eu conhecia, não profissionalmente, mas pessoalmente, como é o caso da Marcela. E a Marcela, na época, estava montando uma empresa e ela falou, olha, você quer trabalhar comigo? Eu acho que o conhecimento que você traz de São Paulo me ajuda, porque meus clientes são de São Paulo, né, e eu preciso me conectar com essas pessoas e você tem uma expertise, você tem uma rapidez nas soluções que estão por trás ali, né, do administrativo e tal, isso pode me ajudar muito. Então, de tecnologia eu não entendia nada, mas o trabalho da gestão de empresas e tudo mais, eu conhecia. Que área? Eu estudei secretariado executivo bilíngue como faculdade, depois eu fiz uma especialização em marketing, e aí depois eu fui estudando outras coisas, né? Então, até chegar aqui, eu fiz um MBA em gestão pública e política, porque depois, ao longo dos anos, também me encantei pela política. E fiz uma faculdade de tecnologia também. Então, tenho conhecimento bem diverso, né? Nos Estados Unidos você morou onde?
Eu, quando fui para os Estados Unidos, primeiramente fui para Nova York, porque eu tinha recém-formado e uma amiga minha da faculdade também tinha ido morar lá. E foi uma referência para mim. Poxa, eu vou para lá porque eu conheço alguém, né? E fui muito feliz naquela época, assim, em Nova York. Mas conheci um casal de brasileiros que tinha uma empresa em Miami. E esse casal me deu uma oportunidade de trabalhar com eles, que era na área que eu gostava de trabalhar, nessa área de escritório e tudo mais. E era em Miami, né? Foi muito mais gostoso morar em Miami do que morar em Nova York, um lugar lindo, né? Então, era muito mais... muito mais quente, imagino, muito né? mais parecido com a nossa realidade, então muito mais fácil de adaptar. Nova York era muito frio, né? Você foi para Miami aprender espanhol, né? E aí foi ótimo, desenvolvi também. Se for hoje, aprender português. Verdade, mas há muitos anos atrás, né? Então eu acabei até falando bastante espanhol e desenvolvi. Então, assim, o meu objetivo na época era viver realmente a cultura e desenvolver mais o idioma. Né? E esse objetivo foi muito bem alcançado, né? Foi muito bom, uma experiência boa. Só que essa indignação, entendeu? Quando você começa a ver coisas diferentes e facilidades e tudo mais, e você volta para a realidade de Araçatuba e fala, poxa vida, sabe? Então, isso eu sempre carreguei dentro de mim, essa indignação de não me acomodar, né? O Vitor me conhece há mais tempo já. Eu acho que é bem essa característica que me move, né? Essa necessidade de você buscar algo e falar, não, é possível, se a gente se juntar, a gente bem interessado, é possível. E é importante, né, ter essa experiência internacional. É fundamental. O Gui esse ano, né? Esse ano. Você foi ali pro vizinho, eu fui em 2023 para Argentina também, Buenos Aires. E vizinho a gente já vê uma diferença, a gente já vê coisas que no Brasil já... É muito interessante esse comentário teu, Hélio, porque assim, abre a mente, né? Abre. Você acaba furando a bolha, saindo dessa realidade, porque a única experiência que eu tive internacional foi Paraguai. Pedro Juan Caballero. A única coisa que eu conhecia fora do Brasil. E quando eu tive a oportunidade de conhecer a Argentina, e principalmente a Argentina, né? Montevidéu nem tanto, mas a Argentina, você fala assim, cara, isso aqui é completamente diferente, né? Principalmente lá, Buenos Aires, não sei se você conheceu Buenos Aires. Buenos Aires e Montevidéu também. É, uma cidade muito, muito pujante, né? Mas é uma cidade grande. Tudo bem, São Paulo também é uma cidade grande. A gente conhece São Paulo, mas não é a mesma coisa, né? Tem essa diferença. E como eu falei, é vizinho nosso, né? Uma cultura mais parecida do que a americana. E você acha que esse conhecimento, então, ele serviu pelo menos para você se indignar? Exatamente. Ó, você está falando de Montevidéu. Montevidéu, há muitos anos atrás, eu visitei com a Marcela. A gente foi participar de um congresso lá de tecnologia e eu conheci o Parque Tecnológico de Montevidéu. Então, isso já faz tanto tempo e a gente visualizava essas coisas e, como eu falo, é ver o que transforma, né, uma sociedade. E aí eu falava, poxa, como é que a gente pode implantar em Araçatuba, né? E junto com o Sebrae, aí eu vou dar todos os créditos para o Vitor, porque em 2019 eu trabalhava na FMX e o Vitor apresentou um programa de aceleração de startups, que era o Startup SP. A Marcela não sabia muito bem o que era o programa, mas ela falou, Mariana, vai lá e vê o que é, né? O legal disso é que, assim, os meus chefes, né, até hoje, eles sempre me deram muita autonomia para poder estudar o assunto e falar, ver o que serve para nós, né? E eu sou muito curiosa, sou muito estudiosa, eu não descanso. Enquanto eu não aprendo, eu converso com um monte de gente. Eu falava, não, isso aqui funciona para nós e eu não descanso até conseguir implantar. Então, com o Sebrae, eu tive essa experiência. Conheci o Vitor numa entrevista do programa de aceleração. E aí a gente foi aprovado a participar. E aí passei 9 meses, né, que era na época o programa, me capacitando pelo Sebrae para fazer como construir uma startup, né? Então, desde esse dia, eu não descansei. Falava, isso aqui vai transformar Araçatuba, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E aí, eu e o Vitor, a gente nos deu as mãos, né? Falou, vamos embora, Vitor, vamos trabalhar que vai dar certo. Foi assim. E aí, nós estamos falando do Vote Valley, já tinha o Vote Valley. Antes. Conta um pouquinho para nós aí sobre o Vote Valley, Vitor. Tá. Bom, o movimento, né? Então, assim, aqui em Araçatuba, ele nasceu em 2018, 2019, né? Só que a gente tava ali se encontrando, era um grupo de WhatsApp, tá? Então, assim, tinha os programas acontecendo, mas esse programa era para, se eu não me engano, na época lá, 8 ou 10 startups. Esse grupo era do Sebrae? Era um programa do Sebrae, tá. Programa de aceleração,
que eu já via vendo os outros valleys, né? Então, e é legal que, tipo, tem os nomes. Então, Bauru é o Sanduíche Valley, Santos é o Caiçara Valley, Barretos é o Bruto Valley. Então, aí eu falei assim, não é possível que só a gente não tenha um Valley, né? E aí nós criamos o Vote Valley. Então, o Vote Valley veio um pouco depois, na verdade. Então a gente teve ali um movimento, só que veio a pandemia. Esse pessoal é criativo, né? Da tecnologia. Eu não falei que precisa mais de criatividade do que de conhecimento tecnológico. Bom, gente, vamos furar a bolha. A gente está falando, graças a Deus, no Vocação, pra gente, principalmente ali da Baixada Santista, gente de outros lugares. Por que a palavra vote? O que é isso? Então, nós temos aqui a expressão que é o vote véi, né? Então eu falo assim para todo mundo entender. O vote véi tá para Araçatuba e região, assim como o nossa mano tá para São Paulo, entendeu? É uma expressão de surpresa. Ao invés de você falar assim, nossa mano, você fala vote véi, entendeu? É uma interjeição, é uma surpresa, né? É algo que você fala assim, vote véi. Então, e é impressionante. Eu descobri, sei lá, com 15, 16 anos que vote era só daqui, porque uma vez eu tava num primo meu em Votuporanga. Aí eu falei assim, vote, velho. Aí o menino falou assim, você é de Araçatuba, né? Eu falei, sou. Aí ele falou, não, porque eu tenho primo lá e é só eles que falam vote, entendeu? Vote trole, né? Só a gente. Trole aqui? Trole é só daqui? Trole. Não, deve ter em algum lugar, mas especificamente aqui, né? Verdade. Bicicleta é apelido. Trole. E aí teve teve esse movimento, aí teve a pandemia. Aí a pandemia, na verdade, parou tudo, a gente colocou para outras coisas que a gente precisava pensar. E aí já naquela fase final da pandemia, falou assim, pô, vamos voltar, mas vamos voltar já com um novo nome? Aí Vote Valley. Então, Vote Valley, aí nasceu esse movimento, que ele tem por objetivo levar a inovação para a nossa região. E ele tem uma grande diferença dos outros movimentos. Então, o Caiçara Valley é de Santos, o Sanduíche Valley é de Bauru, o Vote Valley ele é regional. Então, ele compreende as cidades da nossa região, Ilha Solteira, Andradina. Ele é mais amplo. E ele é um grande diferencial, que a gente não enxerga isso em nenhum outro ecossistema que nós tenhamos notícia, deve ter outros, né? Mas de todos os ecossistemas que a gente conhece, eles são de uma cidade. E assim, Vitor, vamos tomar... E o Vote ali, ele funciona tão bem que se fosse uma sigla, já tem tecnologia e inovação ali, né? É verdade. Nossa, é verdade, né? Já dá pra brincar com olha lá. Já pode participar do Vote Valley. Tá vendo? O setor de publicidade. Mas por que Valley? Acho que quem está nos assistindo, a gente conhece, sabe o porquê do Valley, mas talvez tenha gente que não está entendendo o contexto. Acho que seria importante a gente resgatar lá o Silicon Valley. Exatamente. Explica para nós aí rapidamente. É que existe, então, nos Estados Unidos, né, o principal ecossistema de inovação, que é o Vale do Silício. Que é o maior do mundo, talvez? Sim, talvez ele não seja mais o maior em número de startups. Imagino que na China, na Índia, devam ter até... Sabe um país que é extremamente tecnológico? Israel. Olha, estávamos conversando aqui com a Ivete Bernal há 2 entrevistas atrás e ela estava falando sobre isso. É um dos maiores ecossistemas do mundo, é Israel, tá? Então, Estônia é o país mais digital do mundo. Ela teve uma abertura de mercado grande, o governo ele fomentou, exato, para atrair os cérebros. Porque, né, são 2 países pequenininhos que não têm riquezas, nada disso. Santa Rita fala a mesma coisa. Apesar de estarmos nas Minas Gerais, nós não temos nada de riqueza da terra, assim, os minérios, essas coisas. Então, nossa maior riqueza é formar pessoas. Olha só. São pessoas. Então, Estônia e Israel é a mesma coisa, entendeu? Mas então, o Vale do Silício, ele foi o precursor, né? Ele é o primeiro, é o mais famoso. Foi lá que estava Apple, Microsoft, né? Saiu, as grandes empresas de tecnologia. Diversas, né? Então, é o mais poderoso Vale, com certeza, o mais impactante. Pode ser, atualmente, não sei, nem tenho certeza se é numericamente o que tem mais startups, mas é da onde está o mundo propulsor da tecnologia ali. Então, isso se espalhou pelo mundo. Então, os valleys, né? Então, a gente não fazendo sempre referência ao Vale do Silício. Não, e para nós, o nome funcionava muito, né? Vote Véi, Vote Valley. Então, assim... Pegou. Foi uma sacada muito legal, a gente né? falou assim, eu falo assim,
Às vezes é mais bom e menos cumbuca também. Isso aí, é verdade. Porque nesse mundo, o que a gente fala? A gente gosta de desmistificar, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que esse mundo é um mundo conectado, né? Então, nós já tivemos araçatubenses que estão lá no Vale do Silício e quiserem entrar em contato. E como que eu apresento isso para o investidor? Cara, e se você não tiver o mínimo de conhecimento também dos termos, quando você começa a se profissionalizar no assunto, isso vai te dificultar, né? Sim. Então, no começo, beleza, mas depois tem que entender que daqui a pouco você está falando com um investidor que está ali no Canadá, né? Então, acho que isso que é importante também, né? Então, ele surgiu como inspiração do Vale do Silício, e aí já tinham outras cidades que tinham os vales aqui no interior de São Paulo, e a gente falou assim, não, a gente vai ter que ter também, né? Só como que pode, né? E isso hoje é um ambiente, é um ecossistema de inovação, o Vote Valley? Como que a gente definiria? O ecossistema, ele é a formação total de todos os agentes, os atores que fazem parte disso. É uma órbita, né, literalmente. Então, o Vote Valley, ele é o elo entre todos esses agentes. A gente chama de vale mesmo, né, por conta de ser local. E o Vote Valley, ele tem esse reconhecimento de ter se espalhado pelo território das cidades administrativas aqui de Araçatuba por conta do trabalho do Vitor, do Sebrae, né, porque ele visita essas outras cidades e também levou esse conhecimento. E foi muito feliz, né, o resultado. As outras cidades aderiram e incorporaram o nome. Então, assim, cidades aqui toda da região, né, Penápolis, Birigui, passando aqui então por Araçatuba, já estamos em Mirandópolis, Andradina, Ilha Solteira. O trabalho já está consolidado nesses lugares. Pereira Barreto, nós já temos instituições de ensino que já tivemos trabalhos ali, palestras e outros trabalhos que a gente conhece mais do setor mesmo, né? Ideaton, Hackathon, para quem não conhece ainda, novidade, os benditos balls, né? A gente vai ficar falando sempre em inglês, não tem jeito, mas esses trabalhos que são voltados ali para alunos e empreendedores de tecnologia, né? Jovens, a gente já está muito consolidado, já são quase 3 mil alunos alcançados na região. Vocês né? atuam em faculdades? Principalmente também nos cursos que são voltados para a tecnologia. Então, análise e desenvolvimento de sistemas, engenharias, né, diversas, né? Administração também. Administração, né? Porque tem também o lado, como eu falei, né? Empreendedor, né? Tem o lado empreendedor, essa veia empreendedora, né? Precisa unir essas habilidades para você construir um negócio, né? Então, esses cursos todos, eles acabam participando, né? E esse grupo de WhatsApp chamado Vote Valley, que ultrapassou as linhas do WhatsApp, que hoje é um grupo de pessoas que movimentam tecnologia, ele se reúne em diversos locais? Como é que funciona isso? Então, exatamente. O Vote Valley, o que é o Vote Valley? É um grupo de pessoas que atualmente hoje nós estamos com 23 membros, tá? São profissionais, são professores, empreendedores, instituição pública, instituição privada, qualquer pessoa que queira falar. Isso é importante dizer. Então, a gente tem uma persona, que é o Márcio Catarim. Tá. Márcio Catarim tem hoje 61 anos. Ele é a nossa persona, que ele chegou no Vote Valley há 3 anos atrás. Ele falou assim, eu não sei nada de tecnologia e inovação, mas eu gostei e eu quero ouvir vocês falarem. Hoje ele fala assim, cara, 3 anos depois, nos ajudando em um monte de coisa, fazendo um monte de coisa. Ele tem uma empresa hoje de notebooks, assim, de manutenção, né? De notebooks, entendeu? Apesar dele entender da parte do hardware, sim, mas ele falou, não entendia nada de inovação. Então, o Vote Valley é para qualquer pessoa física que queira saber sobre o tema. Então, a gente se reúne todo mês. Então, nós temos reuniões já pré-agendadas toda primeira segunda-feira do mês. E nós somos divididos em 4 grupos. O grupo de ambiente e ecossistema, que trata de políticas públicas, no qual eu e a Mari fazemos parte. O grupo de universidade inovadora, que são vários professores de diversas universidades aqui. Tem um diretor de universidade, tem pessoal de prefeitura também que Todas as grandes universidades de Araçatuba participam? Acho que das grandes, porque eu estou pensando aqui, quase todas, não são todas, não, mas quase todas. Mas em algum momento já pode ter participado. O grupo, então, de ambiente e ecossistema, universidade inovadora, startup de mercado, que a gente fala, e o grupo de comunicação. Então, esses grupos, além dessa reunião geral que a gente tem,
eles se encontram uma vez por mês ou 2 vezes, conforme a necessidade do grupo. E debatem o quê? Então, no caso de ambiente e ecossistema, por exemplo, a gente está debatendo a Lei de Inovação de Araçatuba. Olha só. Então, assim, de lá surgiu ideia para a Lei de Inovação, que a gente trouxe de Santa Rita, implementou em Ilha Solteira, agora já está em uma fase adiantada, né, para ir para a Câmara, para apreciação da Câmara em Araçatuba. Andradina, Penápolis também já estão analisando. Quer dizer, a reunião do Vote Valley não é só para ficar discutindo o sexo de anjos ali, é para ver ações práticas do que fazer na comunidade. Isso que você está falando é o que transforma o nosso Valley diferente. Por quê? Não é um trabalho voluntário, você paga para trabalhar. Olha só. R$25 todo mês. Se atrasar depois do dia 15, no dia 16 já é 30. Já é 30. Para que é isso? A gente tem as reuniões, a gente ficava assim, pô, quem que vai buscar o cofre, não sei das quantas. Não, agora já tem dinheiro, já tem um local que a gente pede, já coloca lá. Às vezes precisava ir lá para a Ilha Solteira para fazer uma palestra. Então, imagina eu chegar para alguém e falar assim, ó, pega teu carrinho aqui, anda 200 km para ir, 200 km para voltar, paga todos os pedágios, talvez dorme para fazer um favor para alguém. Cara, não dá. O Vote Valley vai lá, coloca combustível. É a profissionalização do processo. A valorização, né, dessas pessoas que estão se dispondo pelo trabalho geral, pelo ecossistema. Que o Vitor falou, são 25, 26 pessoas ali que a gente tem, mas representam uma instituição grande. Então, por exemplo, eu estou lá representando a Prefeitura de Araçatuba. Olha o tamanho. Né? O Vitor representa o Sebrae. Então, são 20 e algumas instituições representadas, né, da região. Sim. Então, a gente tem um trabalho, um compromisso, uma responsabilidade com esse ecossistema. Então, a gente se desloca com muita frequência. E à medida que a gente foi percebendo a necessidade de materializar isso, a gente fez o registro da nossa marca. Sim. A gente tem produtos como se fosse uma lojinha mesmo, que a gente utiliza para fazer entrega, brinde, reconhecimento para alguém que nos recebe. Aliás, eu tenho um presente para vocês, para entregar no final. Verdade. Exatamente. Então, assim, a gente tem um orgulho de entregar esses materiais, sabe? Porque é o reconhecimento desse trabalho. As pessoas começam a usar e literalmente vestir a camisa. E você fala, poxa, está dando certo, né? Tá todo mundo entendendo o que é o propósito disso e tal. E aí começam as ações na prática. Então, alcançar os alunos das universidades de ensino médio e técnico, né? Levar eles para o contato com empresas, então é trazer empresários para falar para eles da realidade do mercado, para inspirar e impulsionar essas ideias, né? É juntar também de alguma forma que eles façam trabalhos de seleção, processo seletivo desses alunos para trabalharem nos negócios também. Então, facilita para todo mundo, né? Gera um networking, que dali já saíram empresas com sócios, parceiros. Olha, né? Só, você está fomentando a economia local mesmo. Exatamente. E nós nos definimos como um grupo executor. O que é isso? Então, quando a gente voltou da pandemia, a gente falou assim, ó, vamos voltar, mas a gente não pode ser um grupo de WhatsApp. Então, hoje, além da mensalidade, você é obrigado a entregar, no mínimo, 2 ações em prol do movimento. No primeiro semestre, mais 2 ações no segundo. Que tipo de ação? Por exemplo, quem propôs a lei de inovação para tal cidade, aquela é uma ação da pessoa. Fiz uma palestra de startup e inovação na universidade tal. Essa é uma ação sua. Então, a gente não mede tamanho de ação. Tem que ser uma ação que seja relacionada ao tema e que tenha o Vote Valley junto. Sim. Então, se a gente parar para pensar, 25 pessoas aproximadamente. Então, são 50 ações no primeiro semestre em prol de inovação e 50 ações no segundo semestre. Caramba, movimenta muito, exatamente, né? Movimenta muito. Exatamente. Então, o Vote Valley, a gente, assim, conforme eu disse, eu já andei bastante aí no Brasil para buscar exemplo de ecossistema. Eu posso dizer que o Vote Valley, ele é um dos ecossistemas mais avançados do Brasil. Olha só. E agora, aliado a interesse político para fazer acontecer, eu acho que nós temos bons ventos para Araçatuba. Então. Nós ainda, assim, qual que é o nosso passo agora, tá? Então, a gente criou um negócio que eu acho que é o mais difícil, que é a cultura. Agora, a gente tem 2 grandes passos. Então, gritar que isso existe. Sim. Né? Então, comunicar que isso existe, que é difícil.
Não é fácil. E desde já quero dizer que o Vocação Podcast está disponível para... Já contávamos antes, inclusive. Para a gente fazer aí talvez um episódio exclusivo sobre o Votivale. E a gente tem que ter uma galera boa para trazer. Legal. Dá para fazer assim até uma série, vai trazendo várias pessoas, legal, se vocês quiserem. À disposição. Não que eu tinha pensado nisso antes. Tá? Super de surpresa. Aliás, eu queria entregar uma proposta aqui, já que vocês estão lá. Então, isso é bem bacana. Quando você tem pessoas querendo, vira um efeito manada, né? Sim. Então, o outro olha e fala, nossa, que legal, nossa, eu não sabia que existia. Então, a comunicação é um dos grandes próximos passos. E o outro grande próximo passo, que o Votivale ele não consegue fazer isso diretamente, mas ele tem que criar um ambiente para que isso ocorra indiretamente, que é começar agora. Os jovens, quando eu falo jovem, não é de idade, os jovens de cabeça, falam assim, nossa, eu não preciso mais ir lá para São Paulo para abrir uma empresa de tecnologia. Eu posso abrir aqui. Que é aí que começa a pipocar as empresas. Então, esses são os 2 grandes passos agora do movimento, na minha opinião. É começar a mostrar para todo mundo que nós somos gente grande. Perfeito. E segundo, que comecem a gerar os nossos cases de sucesso. Que são as empresas que nasceram a partir do movimento e que aí vai virar o nosso Vale do Silício. Olha, a gente já está quase 1 hora conversando aqui sobre tecnologia e inovação, o tempo está voando. A gente nem conversou sobre tecnologia, você viu? E a gente já... E acho que a gente vai ter muitas outras oportunidades aí para a gente conversar, mas assim, a gente já precisa começar a caminhar para o final. Só que eu fiquei com uma dúvida, talvez é a dúvida de quem está nos assistindo. Como é que eu vou ganhar dinheiro nesse processo? Vamos pensar assim, eu sou um profissional, eu tenho uma ideia, eu sou um jovem que acabei de sair da faculdade, estou assistindo o Vocação Podcast, ouvi sobre o Votivale, quero participar. Tá, por que eu vou participar? Eu preciso ter uma empresa, eu preciso fazer parte do ecossistema, ou eu só tenho uma ideia. Como participar disso? Bom, primeiro que o Votivale você só vai gastar dinheiro, tá? Então deixar e trabalhar, isso bem claro. Pelo que eu percebi, né? Mas eu acho que assim, talvez a sua pergunta seja assim, nesse mundo de inovação e startups, né? Como que eu ganho dinheiro? E essa resposta é simples. É você conseguindo entregar uma solução, seja um produto ou um serviço, que atenda uma dor latente do mercado. Fora isso, você não vai ganhar dinheiro, você só vai gastar, você só vai investir. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você não atende algo que as pessoas estão necessitando com o seu produto ou serviço, você vai ser mais um no mercado. Tá? Então, como identificar uma dor? Conversando com pessoas. Então, os aplicativos aí não de carona, né, de motoristas, né? Alguém identificou que quando eu ia pedir um táxi, primeiro eu não sabia onde que eu tinha que ir, eu tinha que buscar um telefone de algum taxista que eu não sabia de onde que era. Se tivesse chovendo, eu tinha que ir ali para a rua. Se eu fosse pedir um táxi para um filho meu, eu não sabia se estava chegando, se não estava. Eu não sabia quanto que ia dar a corrida. Tá vendo um monte de dor? E resolveu tudo no aplicativo. Alguém foi lá e pensou isso daí. Opa! O aplicativo de pedir comida, né? Eu percebi que as pessoas começaram a criar varandas gourmets em casas, nos apartamentos, elas estavam ficando mais reclusas. Eu percebi que elas queriam ter mais opções num local que não queria entrar num cardápio para ver pizza, eu vou entrar num outro cardápio para ver carne, eu vou entrar num outro cardápio para ver frango. Elas queriam tudo isso num lugar, queriam, se possível, já fazer o pagamento. Você tem que descer, tirar o cartão, passar. Que depois ainda ficou mais fácil, que você só passa o cartão, você passa o smartwatch ali, boa, né? Aí ele foi lá e entendeu também que eu conseguiria trazer pessoas para ter uma renda extra, entregando que elas não estavam conseguindo emprego. Então, dores latentes. Aí você vai lá e resolve. Mas se esse jovem que pensou já numa solução e que talvez ele tenha ideia, ele pode procurar o Votivale? Deve. Nós já temos caminhos, programas estruturados. Estava falando isso para a Mari aqui antes da gente começar. Nós temos as mesmas informações que tem no Vale do Silício hoje. As mesmíssimas. As ferramentas são as mesmas. Entendeu? Então, o que você aprende no Vale do Silício hoje, você aprende aqui em Araçatuba, Andradina, Ilha Solteira, Penápolis. É muita pretensão nossa, hein, Vitor? Mas sabe por quê? Porque as ferramentas são as mesmas.
É isso que eu falo. É que o pessoal costuma colocar um termo em inglês para dificultar. E a Cumbuca funciona tanto quanto o Bowl, né? Business Model Canvas. Cara, são 8, 9 telas lá que você coloca aqui que a tua empresa faz e uma é ligada no outro, entendeu? E já criou, entendeu? Então, a gente estava falando, quando a gente trabalha lá, então, 5W2Hs. É o quê, quando, quanto, porquê, quem, entendeu? Essa metodologia de uma startup ela já existe, foi criado lá no Vale do Silício e ela não mudou, ela um pouquinho avançou ali, avançou no outro, mas ela é a mesma. É o básico, né? Eu estava participando de um encontro nacional de promotores de inovação, há 2 anos atrás, lá em São Bernardo do Campo, e aí tinha uma pessoa que estava participando de um painel, ela era do Sebrae, esqueci o nome dele, Gustavo, gerente da sede lá, que é responsável pelo trabalho das inovações. Ele participou de um painel... Gustavo do Sebrae fala. E aí ele falou do trabalho do Sebrae, né, que é feito e tal. E aí teve uma pessoa que estava participando do painel que acho que não conhece os programas do Sebrae, né, não é obrigado a conhecer, obviamente, né? Mas ele não deu muito valor para o que a pessoa apresentou, sabe? E eu achei, poxa vida, eu que sou vítima do Sebrae, né? Preciso fazer alguma coisa aqui para ajudar ele. E aí, na hora que abriu para as perguntas, eu levantei a mão, pedi o microfone e eu falei, olha, eu sou de Araçatuba e eu queria agradecer ao Sebrae, porque o Sebrae hoje na minha região, ele representa tudo quando a gente fala de inovação e tecnologia, né? E é através do Sebrae que a gente alcança pequenas cidades com 4.000 habitantes, 5.000 habitantes, que não tem universidade. Como é que esse jovem vai ter acesso? Para onde ele vai? Quem ele procura? E o Sebrae tem os parceiros, né, que são às vezes a prefeitura, uma associação comercial, ele tem os agentes do Sebrae aqui, que são diversos programas que o Sebrae tem, que dali ele tem acesso para esse canal, entendeu? Então, dali ele começa a receber informações sobre como participar do ecossistema. E o objetivo da gente ter criado o Centro de Inovação Tecnológica de Araçatuba é que ele tenha esse impacto regional também. Eu visualizo essa importância de a gente trabalhar regionalmente para poder alcançar os jovens de qualquer lugar. Porque depois da pandemia, que a facilidade deles trabalharem de casa, o menino que é de Mirandópolis, ele não precisa mais sair de Mirandópolis. E ele pode trabalhar na Europa. Perfeito. Ele pode trabalhar para qualquer empresa do mundo, mas ele antes não tinha realmente quem procurar. Então, através desses programas, a gente vai acessar todas as cidades da nossa região, né? Muito importante isso. Então, assim, a gente está fazendo agora um evento, já que está acabando, a gente não pode acabar sem falar. Que eu ia falar isso, eu não sei se você é muito observador, mas talvez você percebeu aí, põe na câmera 1 aí, Gabi, a principal. Estamos... Ai, deixa eu espreguiçar. Todos nós estamos com o mesmo uniforme aqui, né, da Votitec. Tá escrito aí? Votitec? Vote, velho. O que é o Votitec? Bom, a gente está gravando uma semana antes do evento, mas a gente vai soltar no dia que o evento vai estar terminando, né, Mari? Que legal, nós vamos soltar ao vivo ali. Nós estamos ao vivo aqui do pavilhão do Votitec. Eu preciso terminar, que eu preciso ir lá Tem na palestra lá. Esse é o milagre da tecnologia e inovação. Perfeito. Mas conta para nós. Olha só que interessante, é inteligente, né? Assim, esses canais, a gente está antecipando já. Nós vamos, né? Olha só. É a máquina do tempo que o pessoal acha que não dá para criar. É possível, criada, né? Tecnologia e inovação tá aqui para isso, né? Araçatuba tá em outro Então, olha só, eu até queria referenciar novamente Santa Rita do Sapucaí, porque quando a gente esteve lá, que o Vitor insistia com a gente já há bastante tempo, a gente precisa visitar Santa Rita antes de tomar a decisão do que vai fazer como política pública em Araçatuba. Por que funcionou muito bem? Porque a gente entendeu que é possível fazer um centro de inovação num conceito aberto, que é algo totalmente diferente do que seria a lógica de um centro, do nome centro. Que é juntar, exatamente. É criar um muro e falar assim, entre aqui dentro, né? Exatamente. Venham para cá, eu centralizar. Não tá errado, né? Tem cidades que tem, eu tenho um terreno lá, e que funciona muito bem, né? para construir, então assim, é uma opção
Aliás, a opção mais natural, inclusive. Mas a ideia de Araçatuba é fazer um trabalho aberto, porque né? a gente percebeu isso, né? O modelo de centro de inovação tecnológica, ele tem realmente esse propósito. Ele é ser um ambiente onde as pessoas vão buscar fisicamente, né, soluções ali de onde ela pode empreender, aprender e tudo mais, se relacionar. Ele vai servir para isso. Sim. Mas a gente vai replicar ele para fora. Então, a gente tem parceiros excelentes em Araçatuba, parceiros muito excelentes na região toda, né? O projeto já foi construído assim para impactar a região. E aí é o momento da gente poder divulgar isso. É o momento da gente poder atrair os olhares de toda a região e explicar para eles o que a gente vai fazer a partir de agora, né? Araçatuba, a região, é a 4ª com mais inscrições nos projetos de inovação do Sebrae. Perdendo para São Paulo, Piracicaba e não sei se era São Carlos, a outra também, mas é a 4ª. Olha Todas só, as regiões administrativas, muito devido ao trabalho do Votivale. Muito, eu diria, 95%. Por conta do trabalho do Votivale, dessa comunidade que tem trabalhado. Então, este ano foi a 4ª com uma... Então, eu estou entendendo que o Votitec é uma grande celebração para essa comunidade. Exatamente. Né? Que vai ser um momento de oficializar, né, algumas ações e também aproveitar isso para uma... Isso. O Votitec, ele é um evento realizado pelo Votivale, com apoio... quando eu falo Votivale, são todos esses parceiros. Aqui a gente coloca dentro do nome Votivale que ele representa várias entidades, né? Mas apoiado, então, oficialmente pelo Sebrae, pela Prefeitura, que a gente quer ser um marco, inclusive, de turismo. Olha só. Porque turismo, pessoal, não é só cachoeira, não é só... também, né? Não é só turismo religioso, tem turismo de negócio. Então, a gente quer ser um marco de turismo, daqui a alguns anos, de ter pessoas vindo de várias partes do Brasil, do estado, quem sabe do Brasil, para vir para o evento. Então, esse é o primeiro ano, ele já começou grande, né? Tá esperando quantas pessoas? Quantas pessoas correu aqui ontem, em Araçatuba? Nós aguardamos que passem aí nos 2 dias de 500 a 600 pessoas. Caramba! Eu quero referenciar aqui o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agroindústria e Turismo de Araçatuba, né, na pessoa do secretário Alencar Sader, porque ele realmente ele concentra hoje um projeto para a cidade que é um impacto econômico e social acima de tudo, né? Um desafio muito grande, né? Porque quando a gente fala de turismo tecnológico e tudo mais, por Araçatuba ser um polo industrial, né, de serviços da nossa região e tudo mais, então a gente tem essa responsabilidade também, né? Como é que a gente consolida esse trabalho para conseguir colocar Araçatuba num patamar de referência estadual e tudo mais, né? Então o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agroindústria e Turismo está sendo primordial. Então eu falo assim, é a Mariana, tá muito mais fácil eu estar aqui representando, mas tem uma equipe junto trabalhando, Guilherme, né, trabalhando junto com a gente. Você faz um trabalho excepcional porque você tem que cuidar de 3 diretorias, né, dar conta ali de acompanhar tudo que a gente está fazendo e ser o braço direito, esquerdo e as pernas do Alencar. Não é fácil porque o secretário que tem 3 pastas é um desafio gigante. Mas o Alencar, ele tem uma maestria em unir as pessoas, né? Então, assim, em pouquíssimo tempo, né, aconteceu em Araçatuba algo que nunca tinha acontecido antes, que é a união de todas as pessoas num propósito. Quando lá na Secretaria de Agro a gente fala do Votitec, as pessoas brilham os olhos. Nós vamos ter painéis dedicados ao agronegócio da cidade, valorizar as empresas e o Sindicato Rural, o CIRAM, que vai estar lá com a gente, sabe? Nós vamos ter uma programação tão diversa que vai, querendo ou não, atrair o olhar de todo mundo, sabe? Nós vamos falar de todos os ambientes da cidade, da sociedade, né? Em 2 dias de evento, dá dó de ser 2 dias, porque está tão maravilhoso. Inclusive, gente, está acontecendo neste momento uma feira de negócios, né? Que a gente está permitindo colocar empresas de grande renome, como a Nestlé, que querendo ou não, né? Todo mundo da cidade conhece, porque é na entrada da cidade, todo mundo passa pela fábrica, vê o nome da Nestlé. Essa geração que está aqui hoje viu a Nestlé, né? Cresceu com ela ali. E saber que na cidade de Araçatuba a gente tem a unidade da Nestlé
com o maior faturamento da América Latina. Isso é muito... Isso é maravilhoso, não é? Isso tem que ser valorizado. A Nestlé emprega 800 pessoas diretamente, mais diversas pessoas indiretamente. Então, assim, é um fluxo de pessoas, de especialistas, de habilidades, de conhecimento. É multidisciplinar, né? De interesse em investir na cidade, Nossa, né? E assim, a parceria que a gente está recebendo deles agora. Então, assim, ter essa feira de negócios atrelada à parte política, de consagração desse trabalho, a partir da prefeitura e tudo mais, as instituições de ensino que também vão levar os alunos, né, com seus projetos e tudo mais, colocar todas essas pessoas juntas num ambiente, isso nunca aconteceu na nossa região. Então, o Votech, ele é um marco histórico, realmente. Para mim, é a maior realização. Acho que se for trazer em tópicos, né, o que vai acontecer no Votech 2025? Conexão, feira de negócios, workshop de inovação, inteligência artificial, agro e etc. Lançamento oficial do Centro Tecnológico e nós vamos trazer o pessoal de Santa Rita para contar o case. Então, acho que numa palma da mão aí seriam essas 5 coisas que você vai achar nesses 2 dias. Esse evento aconteceu ontem, dia 13, está acontecendo hoje, dia 14. Agora, nesse momento, inclusive. A gente solta geralmente o podcast às 15 horas. Ainda dá tempo da pessoa ir correndo lá na Unip e aproveitar alguma coisa? Dá. Tô para te dizer que você vai assistir nesse momento, se você vier agora, uma super palestra com grandes empresários do mercado de logística digital. Então, quando estou falando aí de qualquer coisa que a gente compra pela internet, vai começar agora, dá tempo de você vir, né? Ainda. E-commerce, marketplaces, na Unip, em Araçatuba, na Avenida Baguaçu. Tá. Um espaço muito interativo, a gente quer realmente que as pessoas vivenciem esse dia, não precisa se deslocar de lá, tem área de alimentação, tem lazer, tem cultura, tem tudo junto. Vai até que horas? Tem previsão de horário? Às 17h30. 17h30. Então é o seguinte... acaba a programação oficial, mas a gente não precisa ir embora. A gente pode continuar as conexões ali de negócios. A gente vai continuar com a feira ali, terminando, né, as apresentações, vai ter oportunidade ainda de você se alimentar, comer, fazer um happy hour, alguma coisa assim, vamos estender. Falando em alimento, entrada gratuita, mas 1 quilo de alimento não perecível. Sim, que vai ser destinado ao fundo... legal. Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba. Então passa na tua despensa correndo, pega 1 quilo de alimento ali, leva e vai aproveitar. Vai ser na sexta, né? Foi na sexta 13, e 14, agora no sábado. Geralmente a gente finaliza o nosso podcast com uma pergunta, mas eu vou suprimir essa pergunta hoje, justamente para poder incentivar o pessoal aí, né, Hélio? Sim. Já vamos incentivar o pessoal aí, você que gostou do tema aí e que esteve conosco até agora, a gente quer agradecer você, pedir novamente que você se interaja. Tem presente. Peraí, não, o presente é bom, né? O presente é bom. Uma lembrança, né? Do Obrigado, gente. Vamos mostrar aqui para o público. Nós temos um mousepad aqui, inclusive nós estamos precisando de mousepad aí na técnica, né? Já temos um mousepad aqui. Também, tem uma caneta também. A caneta aqui do Vote Valley. Gente, muito obrigado. Eu acho que o trabalho que vocês têm feito por Araçatuba é um trabalho dito pelo próprio Vitor, muito relevante. Você tem visto o diferencial disso na cidade. E a gente quer agradecer, porque de certa forma é uma ação pública. A gente sempre faz uma pergunta assim, como é que vocês podem servir melhor a Deus? E eu acho que ao decorrer dessa conversa aqui, já foi explicado isso, né? A gente serve melhor a Deus quando a gente pensa na coletividade também, né? Isso é um trabalho que vocês têm feito. Então, parabéns, Vitor, por todo o trabalho no Sebrae. Parabéns, Mário, o trabalho na secretaria, que tem sido hercúleo, tenho acompanhado. E é isso aí. E a gente quer agradecer também você que esteve conosco até agora aqui no Vocação Podcast. Para nós é uma honra ter você aqui nos acompanhando. E são conversas como essas, conversas de qualidade, conversas de conteúdo que a gente quer trazer aqui todos os sábados. Então se inscreva no nosso canal, curta esse material, ativa o sininho do canal, né, Hélio? Isso. Ativar o sininho vai garantir que toda vez que que nós postarmos alguma coisa nova, você vai receber isso com exclusividade. E é esse tipo de papo aqui que a gente quer trazer sempre.
E também agradecer aí o Secate Estofados, né, que está nos abençoando aí, né, desde o início desse trabalho, que tem acreditado aí em tudo isso, e a gente quer também incentivar vocês a, quando precisarem de alguma coisa, saber que nesse profissional a gente tem um nível de qualidade, um nível técnico muito bom. Você pode encontrar ele no DDD 18 981 34 86 49. Repito, DDD 18 981 34 86 49. E você que é empresário e está nos assistindo, se você quiser utilizar esse espaço para explorar a publicidade da tua empresa, entre em contato conosco, tá? Nós temos alguns planos de publicidade e a nossa equipe vai te atender. O nosso telefone é o DDD 18 997 37 90 63. Muito obrigado, Mari, muito obrigado, Vitor. E você que nos acompanhou aí até agora, corre lá para a Unip, que dá ainda para pegar boas palestras lá, não é mesmo? Obrigado, gente. Um abraço. Muito obrigada. Prazer ter vocês aqui, tá? Obrigado, pessoal de casa. Deus abençoe.